Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Se inscreva aí no canal, ative as notificações. Estou chegando nesse comentário para fazer uma análise do que foi o Campeonato Brasileiro de 2021 da Primeira Divisão, a Série A do Brasileirão. Para mim, ele teve alguns fatos marcantes, como, por exemplo, a classificação do Fortaleza de forma direta para a Libertadores da América 2022, na fase de grupos, o rebaixamento do Grêmio. São situações simbólicas que nos remetem a dar credibilidade para a competição. A gente sabe que o campeonato ele precisa melhorar em alguns aspectos, principalmente em relação à arbitragem. A arbitragem precisa ser profissionalizada no futebol brasileiro. Esse foi o grande problema do campeonato e vai ser o problema do próximo se não resolverem a questão. O ruim é que os dirigentes, eles não chegam, por exemplo, agora antes de começar a próxima temporada e chamam a CBF para resolver o problema. A arbitragem precisa ser profissionalizada, porque lá existem profissionais da advocacia, comerciantes, policiais militares, gerentes de banco, que no final de semana ou no meio de semana eles abandonam seus empregos e vão apitar um jogo de futebol que vale milhões. Apitar jogo de futebol que tem cara ali em campo que ganha 500, 600 mil reais e ele envolvido naquela situação ganha os seus 3 mil, 3.500, então é um negócio muito amador. Você pega o mundo do futebol, tá lá a imprensa, jogadores, dirigentes, os únicos ali que não são profissionais daquela função são os árbitros de futebol. Você vai no site da CBF e verifica a ficha dos árbitros. Tem lá função, árbitro, profissão, policial militar, profissão, funcionário público. Então, a profissão dele não é árbitro. Então, a arbitragem ela não é profissional e precisava ser profissional. E aí, eu até vou usar esse tópico da arbitragem depois para fazer um comentário mais abrangente. Eu vou me ater agora ao Campeonato Brasileiro, que para mim foi emocionante do começo ao fim. Venho aqui defender mais uma vez a fórmula de disputa por pontos corridos, que é a mais justa de todas as fórmulas de disputa. No final do campeonato, o time que chega a mais pontos, com mais pontos, não precisa provar mais nada para ninguém. É o melhor time daquela competição, do início ao fim. É uma competição que força as equipes a terem um planejamento. O futebol brasileiro ficou melhor depois dos pontos corridos a partir de 2003. As equipes estão se planejando melhor. As equipes estão preocupadas no longo prazo, com a formação de base, com a formação de uma estrutura de equipe. Então, isso trouxe evolução para o futebol brasileiro. E acho ruim e desnecessário quando alguém coloca em dúvida os pontos corridos. Isso é um desserviço, essa discussão. Até porque mata-mata existem em todas as outras competições. Só tem uma competição que não é mata-mata. É a competição do Campeonato Brasileiro. Série A e Série B. Nas outras, todas têm mata-mata. Início com fase de classificação na Série C, depois grupos, depois tem a decisão. Série D, grupos, depois mata-mata até escolher os times que sobem para a Série C. Copa do Brasil, mata-mata. Copa do Mundo, mata-mata. Libertadores tem mata-mata. Sul-Americana tem mata-mata. Então, já tem mata-mata demais. Deixem os pontos corridos em pares. E, é emoção do início a fim. No final, nas rodadas finais, estádios lotados para tudo quanto é lado. Ninguém fala assim, o time perde a motivação se não tem mais chance. Não perde a motivação porque tem sempre algo a conquistar. Olha aqui a classificação final do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro campeão, mais do que merecido, desde o início a fim, regularidade. O time que entrou para ganhar o campeonato. O planejamento do Atlético Mineiro era ser campeão brasileiro. E ele conseguiu, ele se dedicou, ele focou no Brasileirão. Aí vem o Flamengo com 71, começou mal e depois não conseguiu se achar dentro da competição. Mesmo assim, a pontuação foi expressiva. Palmeiras com 66, Fortaleza, que campanha, 58, Corinthians, uma campanha de recuperação,
ganhou muitos pontos agora na reta final, embora não jogue um futebol com regularidade, que seja um futebol vistoso, que seja um futebol que o torcedor goste de ver e que seja um futebol até eficiente. Por exemplo, terminou aí perdendo para o Juventude, dando um chute no gol e tomando 17 chutes e perdendo por 1-0. Red Bull Bragantino, 56 pontos, um bom campeonato também. Vem o Fluminense, mais uma vez o Marcão, com muitos garotos, leva o time para uma Libertadores. Aí vem o América Mineiro, surpresa, vai ser o estreante na Libertadores, ao lado também da equipe do Bragantino e do Fortaleza. Então, dos classificados dos 8, 3 estreantes. Vem o Atlético Goianiense, baita campanha, 53 pontos, faltou um pouquinho para ir para a Libertadores, mas se falasse antes do campeonato, Atlético Goianiense, que tal terminar em 9º? Nossa, seria excelente. Então, foi excelente terminar na primeira parte da tabela. Aí vem o Santos, Ceará, Internacional, São Paulo. Internacional e São Paulo, 2 campeonatos ridículos. 2 times ridículos. O Inter, principalmente o segundo turno do Inter, horroroso. Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, focou na Sul-Americana, esqueceu do brasileiro, quase que se complica no final. Cuiabá entrou um pouquinho na zona de conforto no segundo turno, teve que acordar agora no final para não ser rebaixado. Juventude, campanha impressionante do Jair Ventura. Gente, o que o Jair Ventura fez, quando contratou o Jair Ventura, inclusive eu tenho um comentário no canal dizendo assim, poxa, que coragem do Jair Ventura e que coragem do Juventude. Coragem do Jair Ventura de pegar um time com suas limitações, candidatíssimo a rebaixamento, e coragem do Juventude de pegar um treinador que não tinha vencido nenhum jogo quando comandou a Chapecoense. Na época lá, ele com 14 jogos, não venceu nenhum na Chapecoense, com 11 jogos no Juventude, ganhou 5, empatou 3, perdeu apenas 3 e conseguiu escapar do rebaixamento, jogando Grêmio e Bahia para o rebaixamento. Bahia e Grêmio, times que tinham alto investimento, o Grêmio muito mais do que o Bahia, e o Bahia, por exemplo, muito mais do que o Ceará, o Bahia gasta muito mais do que o Atlético Goianiense, o Bahia gasta muito mais do que o Juventude, umas 3 vezes mais do que o Juventude, o Bahia gastando muito mais do que o Cuiabá, por exemplo, acabou rebaixado. É aquilo que eu digo, campeonato, se todo mundo fizer tudo certinho, todo mundo investir, todo mundo contratar bons jogadores, pagar em dia, não tem jeito. Os 4 últimos serão rebaixados. Então tá aí o Bahia, caiu para a 2ª divisão junto com o Grêmio, junto com o Sport, que mereceu o rebaixamento do início ao fim, e com a Chapecoense, que é a pior campanha da história por pontos corridos, a pior era do América, e acabou agora, América de Natal, e agora a Chapecoense acabou superando. A Chapecoense não fez investimento para o Campeonato Brasileiro, teve dificuldade, e aí depois não deu conta mais, ganhou apenas um jogo em todo o campeonato, em 38 rodadas, uma campanha horrorosa. E acaba que no ano que vem vai ter uma 2ª divisão fantástica. E eu dizia em relação a pontos corridos, olha aí, caíram equipes grandes, caiu o Sport, que já foi campeão brasileiro, caiu o Grêmio, multicampeão, caiu o Bahia com um investimento grande. Lá na Série B já tem o Vasco, já tem a equipe do Cruzeiro. Então vai ser um baita de um campeonato. Olha aí a Chapecoense, tá aí o Guarani, que também já foi campeão brasileiro, tá o Bahia. Então, vai ser um baita de um campeonato brasileiro da Série B do ano que vem. E aí fica a lição, né? De, às vezes, as pessoas ficarem com complexo de inferioridade e enxergando fantasmas, inventando teorias da conspiração, de que a arbitragem favorece os times grandes. Essa arbitragem que favorece os grandes, essa teoria da conspiração falhou em quê? Para que Cruzeiro, Grêmio e Vasco estejam na Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro já esteja, inclusive, indo para a sua 3ª Série B consecutiva. Onde falhou? Essa teoria da conspiração, como é que me deixa o Internacional e o São Paulo na 2ª parte da tabela e me coloque o Fortaleza com classificação direta para a Libertadores? Então, gente, o que manda é fazer time bom. O que manda é ter planejamento. O que
manda é ter ousadia, como Fortaleza, de contratar um técnico diferente e de fazer alguma coisa diferente no campeonato, taticamente falando. Então, eu vejo que o campeonato brasileiro, ele cresceu esse ano nesse conceito de que vale a pena planejar, de que vale a pena sonhar, de que vale a pena essas equipes que vão disputar a Série B do ano que vem sonhar de chegar à primeira divisão e fazer como o Fortaleza está fazendo no futebol brasileiro nos últimos anos. Então, para a gente concluir, falando sobre o Brasileirão, resultado muito justo de tudo que aconteceu, de tudo que foi distribuído no campeonato, não dá para dizer que teve nenhuma injustiça, e a minha seleção da competição é essa. Goleiro Everton do Palmeiras, o ala direita, o Pikachu, alguém pode falar, ele joga mais pelo meio. Não, ele joga ali pela faixa direita, mais do meio para frente. Você entrar no mapa de calor dele, ele está naquela faixa do lado direito, um pouco menos na marcação, mas mais na parte ofensiva. Então, coloco o Pikachu, coloco o Natan, zagueiro, ao lado do Gustavo Gomes, da equipe do Palmeiras, o Natan do Atlético Mineiro, lateral esquerdo, Guilherme Arana, meio campo, Jair do Galo, o Edenilson do Inter, o Rafael Veiga, da equipe do Palmeiras, jogou demais, o Zaratio, lembrando que teve um primeiro turno sensacional do Scarpa do Palmeiras, mas depois ele caiu de produção. O ataque eu coloco o Michael e coloco o Hulk. E o técnico, eu coloco o Vojvoda, da equipe do Fortaleza, porque o que ele fez com o Fortaleza, uma equipe modesta, colocar ele nessa condição foi um trabalho sensacional. E também uma menção, é claro, ao trabalho feito pelo técnico Alex Estival, o Cuca, que ganhou o Campeonato Brasileiro. Ah, mas ele tinha um timaço. Gente, mas nem sempre com timaço se consegue ganhar as coisas. O Cuca ganhou. Tinha outro treinador que sempre falava que se pegasse um timaço, ele ganharia tudo, que era o Renato Gaúcho. E acabou dando no que deu, né, pessoal? Muito obrigado, se inscreva aí no canal, depois tem mais atualizações, a gente trazendo mais assuntos. Se quiser dar alguma sugestão, é só participar aí nos comentários.